Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Isaac, sou advogado especialista em direito tributário. No mês passado, no dia 21 de agosto, eu fiz um vídeo nesse canal onde eu falava que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, havia suspendido em todo o território nacional os processos que discutiam a validade das provas obtidas através do compartilhamento de informações da Receita Federal e também do COAF para o Ministério Público, os conhecidos como Relatório de Informações Financeiras, os RIFs, mais especialmente ali no âmbito do COAF. Pois bem, a grande discussão por trás disso era que o STJ e alguns outros juízes Brasil afora estavam entendendo pela invalidade das provas obtidas através desse compartilhamento quando é o MP que solicita essa prova. E o STJ, que eu digo, não em sua postura majoritária, tá? Mas tivemos decisões nesse sentido. Então, quando o MP solicita essa prova, acaba que alguns juízes e ministros estavam entendendo pela nulidade dessa prova solicitada pelo MP. Diferente do tema 990, que foi tratado em 2019, onde diz que a Receita Federal ela pode compartilhar dados com outros órgãos de investigação para questões penais, desde que ela compartilhe, ela tome a iniciativa. Nesse julgamento do tema 990, não foi tratado a iniciativa por parte do órgão ministerial que avança sobre a investigação. Ou a polícia, por exemplo, solicitar dados de informações de relatórios sobre a nossa vida financeira de um modo geral. Esse tipo de investigação ele não está pacificado quando a polícia ou o MP solicita dados daquelas pessoas que as estão investigando. Então, dentro desse entendimento de violação ao artigo 5º da Constituição Federal, onde trata do sigilo das informações pessoais, enfim, da inviolabilidade da sua vida íntima e também das suas contas bancárias, entendendo ali mais dentro de uma analogia, pelo sigilo à correspondência, também teríamos ali sigilo a, por exemplo, as suas informações fiscais e bancárias. Bem, o ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido da PGR no dia 20, no recurso extraordinário número 1537-165. Esse pedido da PGR, ou seja, o Procurador-Geral da República, visava simplesmente paralisar todos esses processos, suspendê-los, melhor dizendo, na linguagem mais técnica, suspender esses processos para que evitasse ali que começasse uma nulidade em massa de provas, porque o STJ está batendo martelo nesse sentido. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes atendeu esse pedido e ele pontuou que, ao ver dele, essa questão já estava pacificada no sentido que o MP também poderia requisitar esse tipo de prova nas investigações. Algumas pessoas naquele vídeo criticou, falando, olha, o ministro, advogado de facção, criminoso, etc., enfim, como se ele quisesse, de alguma forma, proteger ali. E, de novo, gente, não vou tomar partido aqui com nenhum de vocês aí, pró ou contra, porque esse não é meu papel. Meu papel aqui é passar uma visão puramente técnica de coisas relacionadas aí à nossa vida no direito, que envolve direito tributário, nesse caso, penal tributário. Então, e constitucional, obviamente. Então, o ministro estava muito mais numa postura de que, olha, esses dados para investigação solicitados pelo MP são totalmente válidos. E o STJ está criando um caso aí que não deveria. Então, vamos suspender. Porém, aconteceu um outro problema. Advogados Brasil afora dentro desses processos, porque existia um processo que juízes haviam validado esse tipo de obtenção de prova, investigação nesse sentido, e outros processos aqui juízes haviam invalidado essas provas e ainda estava pendente ali nos recursos. E todos esses processos foram suspensos. Então, o ministro, 2 dias depois, no dia 22 de agosto, ele vem e, de novo, ele vai pontuar ali na sua manifestação, dentro desse recurso extraordinário, dizendo que estes processos em que foi questionado, mas o juiz havia dito que é válida esse tipo de prova, as investigações poderiam continuar. E aqui a gente vai chegar num ponto muito interessante que nós vamos conseguir se chocar aqui agora com a questão do taxou Pix. Eu vou mostrar para vocês que há um custo político para aumentar o grau de controle e fiscalização e que abriu uma brecha para que, de novo, nós pudéssemos rediscutir essa questão agora do taxou Pix, do maior grau de controle da Receita Federal, que na verdade no passado não foi taxar o Pix, mas quando a gente faz uma análise maior, sim, você aumenta o grau de fiscalização e sujeita aí, obviamente, mais pessoas a caírem em malha e acabar sendo taxado, obviamente, essa taxação, esses impostos, né, ele seria válido ou não, aí é uma outra discussão. Pois bem, quando ele faz isso no dia 22,
os processos que estavam suspensos nesse momento no Brasil todo, mas que havia validado as provas, eles continuam caminhando. E no dia 28, nós temos aquela emblemática operação Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal, Receita Federal, órgãos de inteligência, que atacam praticamente um núcleo financeiro de fintechs e de braços relacionados com o setor de petróleo aqui no Brasil, do PCC. Sim, aquela mega operação que pôde listar ali mais ou menos 52 milhões de reais em transações financeiras dentro de fintechs ligadas ao que aponta a investigação a essa organização criminosa nos seus mais variados esquemas. Então, quando isso veio à tona, nesse dia 28, o que a Receita Federal fez? Ela passou uma instrução normativa, de novo, colocando as fintechs sob fiscalização. Porque se vocês voltarem ao dia 14, se eu não me engano, 14 de setembro de 2024, instrução normativa 2219. Essa instrução normativa é aquela do Taxou Pix. Lembra que os memes do ministro Haddad começaram a rolar Brasil afora, taxar, etc. Já vinha por conta da taxação das blusinhas, né? Uma brilhante ideia de taxar as blusinhas, fez com que já começasse o desgaste da imagem do ministro. E depois você teve essa instrução normativa 2219 da Receita Federal. Ela era uma instrução normativa bastante extensa, e se eu não estiver enganado, vocês me corrijam nos comentários se eu estiver enganado, mas estava ali no artigo 15º, que dizia que as instituições listadas no artigo 9º, 1º, 3º, elas eram obrigadas, e essas instituições incluíam as fintechs, tá? Nubank, PagBank, PicPay, e outros bancos digitais, o Banco Digio, por exemplo, outras fintechs, elas estariam sujeitas agora às mesmas normas de fiscalização do que as entidades do Sistema Financeiro Nacional, mas elas tinham um peculiar ali. Para elas, a fiscalização, essa camada extra de fiscalização, só se daria através de cumprimento de obrigação acessória, ou seja, de fornecer relatórios para a Receita Federal, quando um determinado indivíduo no mês, pessoa física, ele tivesse movimentações de 5 mil reais, fazendo seus devidos descontos. Por exemplo, dinheiro que veio de outra conta, essa não iria computar ali para esses 5 mil. Outra conta da mesma titularidade, mas contas que não eram de sua titularidade iriam computar. Então você tinha 5 mil reais para pessoa física e 15 mil reais para pessoa jurídica. Grava esses números porque você vai ver que a coisa agora ficou mais severa. Então, criou-se uma obrigação acessória para essas fintechs. Então, começou um burburinho dizendo que taxou o Pix. Assim, na instrução normativa, ela não criou nenhum tipo de tributo, até mesmo porque uma instrução normativa não pode criar tributo. Ela é inconstitucional se fizer assim. Mas, entendendo que aumenta-se o grau de fiscalização num lugar onde as pessoas atualmente movimentam bastante dinheiro, bastante recurso, que são os bancos digitais, sabemos que aí vai passar malha, cruzamento de dados, e, enfim. Mas aí você se pergunta, mas antes a Receita Federal não tinha acesso a esses dados? Sim, já tinha acesso a esses dados. Mas ela precisa requisitar. Quando ela criou essa obrigação acessória, fez com que essas fintechs, de maneira automática, enviasse para a Receita Federal esses dados no ano seguinte, a respeito ali daquele período. Então, você teria uma base de dados muito mais robusta, vindo de maneira automática, e os próprios sistemas da Receita Federal faria o cruzamento das informações, entendendo ali que você poderia estar movimentando alguma quantia significativa e não declarando esses valores. Inclusive, se você quiser um vídeo a respeito de dinheiros que caem na sua conta e até onde isso é perigoso, e, enfim, o que se trata das movimentações, mesmo que tudo que entra, sai, quando você tira um relatório ali anual para fazer declaração de imposto de renda, você às vezes não tem R$1, 2, 10, porque tudo que entrou saiu e você tem uma preocupação. Será que esse dinheiro é ou não é acréscimo patrimonial? Eu explico para vocês no outro vídeo, caso vocês queiram, deixa aqui no comentário, porque tem um peguinho aí no artigo 42, uma legislação já um pouquinho antiga que trata aí de imposto de renda e também de PIS/COFINS, tá bom? Eu falo para vocês. Bem, vamos lá. Essa instrução normativa 2219 criou um burburinho gigante aí de setembro até janeiro. Quando foi em janeiro, se a gente se recordar, foi no dia 14 de janeiro desse ano de 2025, o deputado Nicolas Ferreira, se eu não me engano, o nome dele é Nicolas,
Então, todo mundo conhece ele por Nicolas, é um rapaz, ele é novo, enfim, e ele hoje virou um grande expoente aí dentro da política. O Nicolas fez um vídeo onde ele não falava que taxou o Pix, o vídeo dele, assim, é muito claro. Ele aproveitou o momento político de grande desgaste da imagem do governo e da equipe econômica por conta dessa instrução normativa, porque não se falava em outra coisa a não ser taxou o Pix, e por mais que tentassem falar que não, a grande maioria falava que havia taxado o Pix. Ele aproveitou esse gap e no dia 14 de janeiro ele grava um vídeo, e esse vídeo, gente, explode na internet. Passou de milhões de visualização. Se você somar, acho que o YouTube deu 1,5 milhão de visualização. Você pegar o vídeo do Nicolas, onde ele falava, ele começava o vídeo mais ou menos assim: olha, o governo quer saber o quanto você movimenta por meio de sua conta, mas não quer saber como que você é um pai de família, alguma coisa assim, paga água, luz, gás, etc. Então, ele teve aproveitou o momento político. Isso foi uma manobra muito sábia da parte dele, tá? Aqui nesse canal a gente também admira que as manobras sábias dos dois lados, do aspecto político, esquerda, direita, centro, etc., qualquer político que consiga, com temas afetos a impostos, ter manobras políticas que consiga reverter alguma coisa, a gente costuma ressaltar nesse canal, e foi o momento político mais adequado, onde ele lançou aquele vídeo, e aquilo implodiu a Instrução Normativa 2219. Eu digo implodiu porque no dia 15, depois daquela repercussão gigantesca do vídeo do Nicolas, a Receita Federal teve que criar uma outra instrução normativa, a 2247, para revogar a instrução normativa anterior. Então, ela revoga no dia 15 e no dia 16. O governo Lula, para ele dar uma resposta para o povo, já que havia um desgaste muito grande, então ele edita uma MP, obviamente ela tem um cunho muito mais político, porque um dia antes já havia sido revogado a instrução normativa da Receita Federal, número 2219, e o governo se vê forçado a editar uma MP, agora não vou ter o número do MP aqui de cabeça, e nem anotei, onde ele vai falar o seguinte, que dentre outras coisas, que está nessa medida provisória, ele que para Pix a dinheiro, tinha um peguinha aí, ninguém percebeu, ninguém comentou, assim, poucas pessoas, só do meio tributário, viu? Mas essa MP depois acabou caducando, mas dentro dela também tinha que não poderia taxar ou instituir qualquer tipo de taxa, acréscimo, por transação Pix. Seja uma empresa privada querer cobrar um extra por Pix, seja o próprio governo querer tributar a movimentação financeira do Pix, aos moldes aí do que foi uma CPMF, por exemplo. Então ele veio falando, olha, é proibido tributar Pix no Brasil, para tentar ali acalmar os ânimos. Pois bem, por que eu estou falando isso, dessa questão do Pix? Porque no dia 28, como a gente falou, no dia 28 de agosto desse ano de 2025, a Receita Federal ela foi lá e criou uma nova instrução normativa. Deixa eu ver se eu tenho o número dela aqui. A instrução normativa número 2278. Veja bem, no dia 28 estoura aquela mega operação contra quem? PCC. Mostra-se ali que dentre os vários braços financeiros e da sociedade, postos de combustível, etc., uma das formas com que eles ocultavam as movimentações era através de fintechs. Obviamente, não ocultava porque a Polícia Federal já estava no encalço, a MP de São Paulo também estava no encalço, requisitando informação, etc., utilizando desses relatórios de inteligência financeira. Olha só, olha a pauta bomba, dia 20, dia 22 de agosto, Alexandre de Moraes respondendo ali essas indagações, olha quantas operações não teriam sido comprometidas se as coisas tivessem sido suspensas. Muitos criminosos que foram presos nesse meio tempo, criminosos que vão se provar depois, tá? Eu não vou citar nome nenhum porque eu não tenho acesso aos autos desses processos, eu não sei. Mas assim, imagina quantas pessoas que cometeram crimes que poderiam estar soltas depois disso daí. Pois bem, então no dia 28, quando a mídia começa a falar, olha, lembra lá atrás, houve a instrução normativa para poder fiscalizar essas contas, tá vendo? Você que foi contra isso daí, você na verdade está favorecendo o crime organizado. O deputado Nicolas favoreceu o crime organizado com aquele vídeo que ele fez, porque tiveram que voltar atrás a equipe do governo, a Receita Federal, por conta daquela instrução normativa, mas na verdade ela visava coibir esse tipo de coisa, esses esquemas que estão aí rodando através das fintechs. Então o capital político foi reforçado, dessa vez para o lado do governo Lula e da Receita Federal. Agora, com esse capital político, eles passaram essa instrução normativa, né, a Receita Federal, ela publicou a 2278, no dia 28 de agosto, nesse mesmo dia da operação. Olha como as coisas são muito conectas. E aqui, gente, eu queria lembrá-los, lembra a 2219 que tinha lá a toda a movimentação financeira 5 mil pessoa física, 15 mil pessoa jurídica? A 2278 desse ano, ela faz referência que as regras vão se aplicar
nos mesmos moldes das instituições financeiras que estão no sistema financeiro nacional. Bancão, Bradesco, Itaú, Santander, etc. Mesma coisa que funciona para eles, vai funcionar agora para as fintechs. Não é pau que dá em Chico, vai dar em Francisco. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Quando vocês pegam o artigo 7º da Instrução Normativa 1571 de 2015, que é a E-Financeira, que fala ali da E-Financeira, ela traz a obrigação acessória para esses bancões, grandes, gigantes aí, que nós temos há muito tempo, que movimentações de R$2.000 num determinado mês para pessoa física e R$6.000 para pessoa jurídica, já é obrigatório compartilhar o relatório a respeito dessas movimentações. Se vocês acham que estava ruim com aquele grau de fiscalização, etc., agora o grau de fiscalização está muito acima. Então, olha como o capital político foi importante agora para fazer uma medida até mais dura. E essa instrução normativa recente, ela não teve ali 2 páginas, vários artigos. Não, se eu não me engano, foi 3 a 6 artigos, eu não me lembro agora de cabeça, mas assim, coisa bem enxuta, só falando pau que dá em Chico, dá em Francisco, traduzindo aqui, trocando em miúdos. E agora nós estamos sob a vigência dela. Aproveitando, nós temos um projeto, um PLP, correndo no Senado desde 2022, sobre o devedor contumaz. Aquele devedor constantemente utiliza-se de mecanismos para não pagar tributos e acaba tendo vantagem competitiva com os demais concorrentes. Mas, de novo, é uma medida dura, é uma lei um pouco mais rígida, que tende a punir aquelas pessoas que não pagam tributos. E de um outro ponto de vista, e aqui uma defesa minha, que trabalhei um tempo aí nos estudos de concorrência desleal, eu até cheguei uma vez a crer, né, bem no início, que concorrência desleal não existiria porque o mercado iria se corrigir. Mas depois, quando você vê as distorções por dentro e você passa a trabalhar que nem aqui no tributário, por exemplo, onde você vê sistematicamente empresas montando sistemas que não pagam tributos, eles declaram, mas não pagam, porque aí você consegue ali fugir do crime em alguma medida, e nem se preocupam com a parte criminal, às vezes, acontece que essas empresas elas têm uma vantagem competitiva muito grande com outros concorrentes do setor. Aqui em Goiás mesmo nós temos uma empresa gigantesca, se não me engano, do setor de carvão, que, falar para vocês, deve bastante, viu? E não acha um centavo nas contas, e ela está aí em muitos mercados. Eu não vou citar o nome aqui para vocês, se vocês quiserem, vocês tenham curiosidade, pesquisem, porque os dados são públicos, tá? Mas, para vocês terem ideia. Então, essa medida do devedor contumaz, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu tenho o PLP 125. Ele foi aprovado pelos senadores na votação dentro do Senado. E olha, a votação foi o seguinte: foram 10 que se abstevem ali por motivo de saúde, né, ou não estavam presentes, qualquer outro motivo assim irrelevante, e os outros 71 senadores, gente, de esquerda para direita, votou a favor dessa medida do PLP, do devedor contumaz. O negócio agora vai para a Câmara dos Deputados e provavelmente vai ser aprovado, porque agora tem clima político para isso, e a gente fica aqui o exemplo, né? Como que as coisas se conectam, operações que visaram ali o combate a uma das maiores organizações criminosas no mundo, os mecanismos que ela utiliza e usar isso como um capital político para poder aumentar o grau de controle e fiscalização. Eu queria saber de você. Você é a favor do maior grau de controle, de fiscalização? Você apoia esse tipo de coisa por parte do governo? Você acha que o governo deveria ter acesso mais irrestrito às contas bancárias de quem bem entendesse para poder tributar quem deve pagar tributos ou investigar quem deve ser investigado? Em que medida que você aceita esse tipo de coisa? Enfim, deixa aí sua opinião, é muito importante para nós, você contribui com o nosso canal. Você, hater também, que me acompanha aí, que já me acompanha em vários vídeos e faz hater em vários vídeos, obrigado pela sua audiência. Eu acredito que eu possa estar contribuindo em alguma medida para você também, e você em algum momento possa contribuir comigo. E eu vou evitar de responder aqueles comentários que xingam, etc., porque é só falar o nome Alexandre Moraes, ou às vezes discordar de alguma coisa que todo mundo está concordando, que vocês haters ficam bravos. Mas paciência, eu espero que vocês continuem aqui conosco nos nossos vídeos, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.